E agora com vocês, o nosso palestrante. É uma pessoa que com 18 anos escreve um livro, acho que na verdade 2 ou 3, ou 4, né? E foi um sucesso. E que até hoje, muitos que estão aqui montaram um aquário marinho de água doce graças à literatura dele. De quem que eu estou falando? Alguém tem uma dica aí? Sérgio Gomes. Quem? Sérgio Gomes. Sérgio Gomes, por favor. Uma salva de palmas, pessoal. Fica à vontade. Sabe, só as pessoas aqui. Agradecer a dispensa. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Agradecer ao Tamid. Isso que está acontecendo aqui é um sonho, não é fácil de realizar. Eu estou aqui pela segunda vez e está bem melhor do que a segunda, e segundo comentários, a segunda já foi bem melhor do que a primeira. Então imagino o que vai acontecer nos próximos anos. Então é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Tamid. E hoje nós vamos falar um pouquinho de aquarismo aqui. Bom, o Richard falou umas coisas muito interessantes a respeito da vida, né? E é uma coisa que eu sempre levantei, né? Às vezes eu tive loja, então os caras iam na loja e falavam assim: pô, me dê 5 vermelhinhos, 5 azulzinhos, né? Quem nunca, né? Ou às vezes o cara, esse peixe precisa de equipamento, né? Não pode colocar no aquário só com água, precisa comprar filtro. As pessoas às vezes pensam que estão comprando objetos e realmente estão comprando seres vivos. Então essa conscientização é muito bacana e é importante que todo mundo as tenha e passe isso para as outras pessoas. E eu falava no começo, né, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu participava de palestras e tal, e às vezes eu falava: olha, se você não for fazer a coisa certa, se você achar que você não tem grana para fazer direito, não faça. E as pessoas achavam que eu estava sendo elitista, mas na verdade o que eu quis dizer, o que eu queria dizer era sempre exatamente isso que o Richard falou agora. São seres vivos, a gente precisa entender o que eles precisam. E se a gente não conseguir, se a gente não puder atender essas necessidades, a gente não deveria ter. A mesma coisa que você ter um cachorro em casa, para amarrar na corrente, deixar passar frio, calor, né, deixar passar fome às vezes, né, você vai viajar, fica 3 dias longe, o cachorro fica sozinho lá. Então não tenha cachorro, né? Então esse é o ponto. Então eu acho bem bacana misturar aquarismo com consciência ecológica, ambiental. Eu acho que isso é muito importante. E nós, que somos aquaristas, precisamos passar esses valores para as próximas gerações, para os nossos filhos, enfim. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar aqui de aquarismo marinho e basicamente o que pode dar errado. Por exemplo, o computador que não está funcionando. Bom, agora foi. Muito bem. Então a gente vê algumas situações aí, né? Um cigarro com gasolina e tal, e às vezes a gente reproduz essas gambiarras, né? E aquarista que não tem pós-graduação em gambiarra não é aquarista, né? Mas a gente não vai falar da parte estrutural dos aquários, a gente vai falar um pouquinho das coisas que podem dar errado no nosso aquário. Então isso aqui é um aquário e isso aqui também é um aquário. Existe uma diferença muito grande entre um e outro. Os dois têm o mesmo tamanho, os dois estão montados mais ou menos dentro das mesmas configurações, só que são corais saudáveis, ambientes saudáveis, peixes mais bonitos. Dá para ver visualmente que isso aqui tem alguma coisa errada e dá para ver visualmente que aqui está indo legal, está indo bem. E é isso que é o mais importante. O cara que vai te dizer se está funcionando ou não é esse cara aqui, né? É o aquário. Você olhar para os peixes, observar as cores, observar o que está acontecendo em cima das rochas, observar os corais, se eles estão abrindo, se não estão abrindo. Tem muita gente que é obcecada por testes, então o cara viu que tem alguma coisa errada, o nível de cálcio está baixo. Putz, o cara começa o inferno, já muda uma marca do cálcio, porque esse cálcio não presta, aí aumenta o cálcio, aí a reserva alcalina cai, o cara faz uma salada, e muitas vezes ele está preocupado. A gente estava até conversando aqui agora, aqui embaixo, com o equipamento, com a marca do LED, com a marca da bomba, com a marca do skimmer, ou com etc. E às vezes ele esquece justamente do principal, que é olhar o bicho, né? Olhar o que está acontecendo. Os aquários mais lindos que eu vi na minha vida são os mais simples, foram os mais simples. Algumas pessoas já viram esse aquário também, um cara chamado Julian Sprung, que tem uma empresa na Flórida chamada Two Little Fishes, e eu tive a oportunidade de ir na empresa desse cara e ele me mostrou um aquário que fazia não sei quantos anos que não trocava água, se não me engano 4, 5 anos,
completamente cheio de algas calcárias, não tinha skimmer, quer dizer, se você falar isso na internet, que você vai montar um aquário sem skimmer e que não tem troca de água, que não tem SUMP, que não tem isso, não tem aquilo, as pessoas te crucificam. Mas por que deu certo o aquário dele? Porque não tem regra, né? Aquarismo não existe regra, existem referências. Tudo que falarem para você são referências. Tem pessoas que se colocam contra algumas coisas. Cara, você não tem que ser contra nada, você tem que observar. Sérgio, você é contra o uso de vodka no aquário? Não. Eu gosto de beber vodka de vez em quando, mas eu prefiro do que pôr no meu aquário. Mas não, funcionou? Funcionou. Beleza. Você é contra ozônio? De jeito nenhum. Eu já vi aquários com ozônio maravilhosos, mas eu também já vi aquários sem maravilhosos. As bactérias que você fala, o special blend, né, e tal, que você acha que o aquário tem que ter, não precisa, porque eu fui aquarista por tantos anos e nunca coloquei bactérias no aquário, e os aquários funcionavam perfeitamente bem. Agora, são recursos que podem te ajudar. Então a gente precisa entender que o cara que vai dizer é o aquário. Então, algumas coisas que podem dar errado no aquário, às vezes está bem montado, os animais até estão saudáveis, mas você tem lá uma infestação grande de alga filamentosa. Por muito tempo isso foi um inferno. Eu já vi vários aquaristas desistindo do aquarismo, porque a única coisa que o cara era bom em cultivar eram algas filamentosas. Às vezes a solução é muito simples, mas a pessoa às vezes não consegue entender ou não consegue visualizar o que está fazendo de errado. Outra coisa muito comum, algas marrons. Isso é muito comum quando você monta o aquário, né? Acabou de montar o aquário, começou com a iluminação, vai aparecer alga marrom, não tem muito jeito. E é normal, a única coisa que você tem que fazer nesse caso é esperar. Daqui a pouco vai sumir, você não precisa ficar colocando um monte de produto, fazendo um monte de coisa. Um pouquinho de paciência, essas coisas vão desaparecer, porque a quantidade de silicato que você vai ter no seu aquário vai diminuir e elas vão sumir, vai acabar o alimento delas, elas vão sumir. Mas tem aquários que já estão maduros e aparecem algas marrons e essas algas marrons ficam infernizando a vida do cara por muito tempo. Então, você percebe aqui, né, uma quantidade grande de alga marrom. Normalmente, como eu falei, isso desaparece, não chega a ser exatamente um problema grave. Mas em alguns casos isso é uma coisa recorrente. Aqui, por exemplo, a gente tem as cianobactérias, que parecem algas, mas não são. Parece uma alga vermelha, mas são bactérias, na verdade, né? Com características até de algas, mas não são algas. Também é comum acontecer e também é comum eu ver pessoas desesperadas tentando se livrar desse problema e a solução é relativamente simples. Na verdade, essas algas, elas são nada mais do que alertas, né? Do que sinais de que alguma coisa está ou poderia estar melhor. E a solução é relativamente simples, a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Então tem mais alguns casos aqui, e o cara caprichou, né? Ativando legal aí a cianobactéria. Por que eu coloquei as algas e as cianobactérias juntos? Porque as causas são mais ou menos as mesmas e as soluções também são relativamente parecidas. Então, um aquário muito novo e desequilibrado é a principal causa da maioria dos problemas com algas e cianobactérias. Cianobactéria menos em aquário novo, mais em aquário desequilibrado. Excesso de matéria orgânica causado por excesso de peixe ou comida. Gente, o que é muita comida e o que é pouca comida? É tão relativo. Eu como pouco. Só que não, né? Porque estou expandindo cada vez mais. Então, não. Mas sempre que você vai no médico, você vai tentar fazer um regime, você vai falar, mas eu nem como tanto assim. Né? Se não comesse, não estaria gordo, porque você não fotossintetiza, certo? Nós não somos fotossintetizantes. Então, a gente come muito. A mesma coisa a quantidade de comida que a gente usa para alimentar os nossos peixes. Né? E muitas vezes, você, por não ter essa noção, mas eu alimento uma vez só por dia. Você pode alimentar uma vez só por dia e usar 3 vezes o que os seus peixes precisariam para comer. Né? Então, e também a quantidade de peixe. Muitas vezes o cara tem um aquário de 60 litros e quer colocar 60 peixes. Né? Então, complica também, porque existe uma limitação. Então, você precisa discutir com os seus amigos, com pessoas que têm mais experiência que você, se você tem uma quantidade ideal de peixes e se você está pondo muita comida também. Skimmer ruim ou insuficiente?
Isso também é um problema, isso não é uma causa, mas um skimmer bom ajuda você a ter menos matéria orgânica na água, então você vai ter menos problema. Pô, mas você falou que você viu um aquário maravilhoso que não tinha skimmer. Exatamente, então o skimmer, ele não é a coisa principal, a gente sempre falava, pô, o aquário começa pelo skimmer. Por que a gente falava isso? Porque a gente lidava com muita gente iniciante. Então, o iniciante erra na quantidade de peixe, na quantidade de comida, muitas vezes na qualidade da alimentação. Então, o skimmer, ele realmente vai ser o grande protetor, o grande paraquedas aí de erros, e ele vai te proteger de algas, de um monte de problema. Então, se você tiver um skimmer bom, provavelmente você vai ter uma capacidade maior de colocar animais e até de errar e exceder a quantidade de comida. Má circulação de água ou circulação de água insuficiente. Isso também é muito comum. Às vezes o cara, pô, mas eu tenho 750 mil litros de água por hora, né? O cara tem um turbilhão, né? um tornado dentro do aquário. Mas às vezes estão mal direcionadas, às vezes elas estão, tem pontos no aquário que estão de má circulação, então você precisa dimensionar isso bem. Muitas vezes essa circulação não chega na superfície, é uma circulação muito baixa, não tem troca gasosa. É uma coisa que você precisa verificar. Problemas com a qualidade da água ou sal utilizados. Nós não temos um padrão no Brasil, nem toda a água é exatamente igual. Só uma licença, Tiago. A boca está secando. Problemas com a qualidade da água ou sal utilizados. No Brasil nós não temos um padrão de água aqui, né? Então cada lugar que você vai, cada região, ela tem uma característica relativamente diferente. E o que se usa para tratar a água também não é padronizado. Então você pode ter problemas, principalmente com relação à quantidade de silicato, né, que vem para o aquário, e isso pode gerar problemas com algas marrons. E o sal também, às vezes o sal contém muito silicato, sal de má qualidade, e isso também pode ocasionar uma quantidade de alga marrom maior ou menor. Então é importante cuidar disso. O ideal é sempre usar uma água de RO, né, com RO, um sal de boa qualidade. Se usar água natural, tem que saber bem a procedência, tomar um cuidado extra com a água natural. A água natural, não condeno, não acho errado, eu não usaria, mas eu já tive problemas, né? Então, quem já teve problema com uma coisa, dificilmente volta a usar. Mas, então se usar, tem que tomar cuidado e perceber se isso aqui não pode estar causando o seu problema, tá? Alimento de má qualidade ou baixa digestibilidade. Então o cara compra uma ração, vai pelo preço, e nem sempre a ração mais barata é a pior, nem sempre a mais cara é a melhor. Mas, às vezes você usa, por exemplo, patês. Os patês são maravilhosos, são muito bons, mas eles não têm uma digestibilidade muito alta, né? Então você come muito e desperdiça muito também. Então não é muito eficiente, embora você possa. Você é contra patê? Não. Mas tem que tomar cuidado, porque se você não tiver um skimmer muito bom, o aquário vai ter um desequilíbrio, e aí você pode ter alga no aquário também. Excesso de animais, a gente já falou, mas não só peixes, corais também. Fatores externos, então reformas, crianças, visitas que jogam coisas no aquário, e isso é engraçado eu estar falando, mas acontece muito. Muito obrigado. Isso acontece, então às vezes o cara não sabe, mas está lá o moleque, quando o pai não está em casa, vai lá e joga alguma coisinha para ver o peixe comer. Então, eu já vi muito. Fui lojista por 13 anos e eu já vi coisas que até Deus duvida. Tem alguns lojistas aí, o Sérgio está aí, então o Sérgio também já deve ter ouvido umas coisas aí. Pô, não sei o que acontece com esse aquário, tem mistério, né? Aí você vai ver uma criança, uma visita, alguma coisa assim. Fosfato é sempre o maior vilão, mas o nitrato também é um sério problema. Muitas vezes a gente despreza um pouco o nitrato, mas o nitrato também é um grande causador de algas. Então como é que a gente resolve isso? No caso de um aquário novo, esperar o aquário encontrar o melhor equilíbrio. Então, como eu falei das diatomáceas e tendências a desaparecerem. Maneirar na quantidade de alimento de peixes e corais, né? Então você tem que ficar esperto se você não está colocando muita comida. No meu caso, quero emagrecer, pô, mas não quase não como. Então comer menos, né? Então tem que prestar atenção no que está comendo também. Verificar a qualidade do skimmer, funcionamento, limpeza regular, e trocar o skimmer, fazer um upgrade se você achar necessário, né? Então verifica, limpa, tem gente que nunca limpa o skimmer, tem que limpar, né?
Melhorar o fluxo, se necessário, adicionar bombas. Então, melhorar o fluxo nem sempre significa adicionar bombas. Às vezes, posicioná-las de uma forma melhor, jogar, bater no vidro, para que volte. Então, você tem que ter uma movimentação eficaz e não só muita, né? Muita circulação. Utilizar somente água de RO, sal sintético de boa qualidade. Cuidado com a água natural, como eu falei. Não condeno, não acho errado, mas recomendo muito cuidado. Evite patês de alimentos que não sejam de excelente qualidade. Não que patê, você faz aquele patezão lá, você joga 75 ingredientes ali, né? E tal, e dá para o peixe fica lindão, bonitão, coloridão, só que às vezes suja o aquário. Então, cuidado com isso. Reveja a quantidade de peixe que possui. Tenta ver se você realmente não está com mais peixe do que você deveria. Né? Normalmente você percebe isso pelas brigas. Né? Quando está brigando muito é porque tem muito peixe. Observe a possibilidade de fatores externos. Então, reforma, crianças ou o cunhado que vai lá e joga, né, alguma coisa no aquário. Certo? Como resolver? Além de preferir peixes vivos. Então você tem alguns peixes. Alô? 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 Parou? Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Então, colocar alguns peixes, né, que ajudam, então, Foxface, o Yellow Tang, você tem vários peixes que ajudam a controlar, mas em alguns casos, quando o problema é um desequilíbrio biológico ou excesso de matéria orgânica, nem esses caras aqui vão ajudar, nem os turcos, snails e etc. vão resolver o problema, tá? Verifique se a iluminação está correta, se não está envelhecida. Muitas vezes a iluminação velha ajuda a desenvolver alguns tipos de alga, etc. Então é bom dar uma olhadinha para ver se está ok, porque a iluminação vai mudando a coloração, a gama luminosa que ela irradia. Então você precisa dar uma olhada se não está velha também. Alguns produtos e suplementos podem conter fosfatos, então fique atento. Aceleradores biológicos usados de forma indevida podem contribuir para agravar o problema. Tem muito acelerador biológico, tem muito nutriente. Por quê? Porque as bactérias precisam comer. Então você às vezes usa acelerador biológico achando que está fazendo um grande negócio e na verdade você está trazendo alga para dentro do seu aquário. Tem que tomar cuidado. Trocas parciais de escovação das algas e sua retirada física são imprescindíveis para acelerar o processo. Uma vez que a alga está estabelecida, ela tem reservas. Mesmo você melhorando a qualidade da água, ela continua existindo. Então você tem que tirar mesmo fisicamente para ajudar a resolver rapidamente o problema. Agora, se você está com pressa e se você quer resolver muito rapidamente e com pouquíssimo trabalho, aí tem uma opção tecnológica que eu vim aqui hoje para mostrar para vocês, que é para resolver, para vir vender o meu peixe aí, né? Escove e remova toda a alga que conseguir, sifone cuidadosamente e troque cerca de 50% da água do seu aquário. Esse é o primeiro passo, ok? Depois você vai completar a água do seu aquário com água de RO e sal de boa qualidade, misturados pelo menos 24 horas de antecedência. E aí você vai usar Special Blend, 7 ml para 15 litros de água, e Night Out, 7 ml para 40 litros de água. Por que você vai fazer isso? Porque Special Blend são bactérias degradadoras, são bactérias que vão limpar o aquário, basicamente. Elas vão eliminar o excesso de matéria orgânica. O que a alga consome? Essencialmente, matéria orgânica. O que mais? O Special Blend elimina nitrato. Então, o que a alga também consome? Nitrato. Então, ele vai ajudar a limpar o aquário. E o Night Out, por que você vai usar o Night Out? Porque você vai trocar 50% da água. Então, você está causando um certo desequilíbrio biológico no aquário, e o Night Out vai restabelecer, ou vai estabelecer imediatamente esse equilíbrio biológico no aquário. Tá? São esses dois caras aqui, alguns de vocês já ouviram falar, e é assim que funciona. Por que resolve? Então, o Special Blend vai consumir uma parte da matéria orgânica e vai competir com as algas. Então, eu tenho amigos que são aquaristas há muito tempo, são aquaristas muito bons, renomados, são lojistas, e esses caras sabem eliminar a alga, tranquilamente.
Só que esse processo demora e vai te tomar 4, 5, 6 trocas parciais de água, escovando e sifonando as algas, diminuindo comida. É um processo, né? Isso aqui é um evento. Você faz uma vez só. Então você tira todas as algas possíveis e você coloca o Special Blend Night Out e você não vai ter as algas voltando, porque as bactérias competem por alimento com as algas e ganham. Você vai ter muito mais bactéria degradadora, muito mais bactéria consumindo matéria orgânica do que matéria orgânica disponível. Então, o Special Blend é capaz de baixar até 40 ppm de nitrato de um dia para o outro também. Então, esse é um outro fator que vai te ajudar a controlar as algas, né? E também vai competir e ganhar com as cianobactérias pelos mesmos nutrientes. Então, se você tem cianobactéria no seu aquário, você usar o Special Blend junto com o Night Out da maneira correta, você vai piorar o problema e depois você resolve o problema. Por que você piora? Porque, como eu falei, o Special Blend não é um acelerador biológico, ele é diferente. Você vai entender melhor por quê. Mas ele tem nutrientes também. E essa cianobactéria também consome esse nutriente, assim como a bactéria. Então, num primeiro momento você piora, então nos 2, 3 primeiros dias ela dá até uma agravada no problema e depois ela simplesmente desaparece. Em uma semana, mais ou menos, você elimina a cianobactéria do seu aquário se você usar o Special Blend de forma correta. Isso não é regra. Tudo que a gente fala aqui, e eu sempre volto a repetir, não existe regra em aquarismo, existem referências. Sérgio, eu fiz exatamente o que você falou e o problema da cianobactéria piorou. O produto não é milagre, o produto vai te ajudar, é só uma ferramenta. Então o que a gente precisa ver? O que está acontecendo? A gente tem que ver o que está causando a cianobactéria. Pode ser a qualidade do sal, pode ser a qualidade da água, pode ser a iluminação que não é adequada, pode ser tudo isso junto, como a gente viu lá. E se você usar a bactéria, ela vai te ajudar muito. Ela é uma ferramenta que te auxilia demais, mas é mais ou menos assim, você tem uma mala e você está carregando a mala. O que é a bactéria? São as rodinhas, né? Mas a mala você vai ter que carregar do mesmo jeito, ela só te ajuda, ela só acelera o processo, mas a mala, ou seja, o trabalho básico de ver o que está acontecendo no aquário, permanece, tá ok? Night Out vai dar a estabilidade necessária para suportar a troca de água grande. Então você pode abusar da troca parcial, você pode remover rochas, você pode deixar um tempão a rocha fora para você poder escovar, tirar todas as algas. Isso vai causar um desequilíbrio biológico muito grande. E o Night Out vai restabelecer imediatamente esse equilíbrio que você precisa e não vai deixar o aquário ter picos aí indesejáveis de amônia, de nitrito, etc. Ok? Então, com um aquário mais limpo, com mais bactérias nitrificantes, o potencial redox vai subir significativamente e aí você vai ter menos matéria orgânica disponível. A tendência de você ter alga filamentosa, marrom ou até cianobactéria vai reduzir a praticamente zero. Vários aquaristas, como eu falei, experientes, que sabem cuidar de alga, sabem eliminar alga, estão agradecendo a Deus pela existência desses produtos, porque você faz isso uma vez só. Na maioria dos casos, né? Então o cara faz uma troca grande, usa os produtos e as algas não voltam, tá? E tudo isso de maneira absolutamente natural. Nenhum desses produtos aqui tem produtos que não sejam naturais, tá ok? Ingredientes naturais, inclusive os nutrientes das bactérias são naturais. Doenças e mortes frequentes, quem nunca, né? Peixinho barato, né? Bacana, isso aqui sempre quis ter, e aí no dia seguinte o bichinho aparece todo empoeirado, todo cheio de íctio. E o problema não é quando acontece isso e depois desaparece, porque normalmente se o aquário está bem equilibrado, a tendência é voltar ao normal. A tendência é ele voltar e ficar bem, se ele estiver comendo bem, se o aquário estiver bem equilibrado, ele vai pintar e daqui a pouco volta ao normal. Por que ele fica assim? Porque ele foi submetido provavelmente a algum problema. Pode ser uma mudança brusca de temperatura, que mudou o ambiente do aquário. Toda vez que muda a temperatura no aquário, você tem indiretamente a quantidade de oxigênio muda, né? Então, se mudou a quantidade de oxigênio, muda tudo. Então, quando você tem mudanças bruscas de temperatura, você pode ter desequilíbrios biológicos, você pode debilitar o peixe e o peixe pode ficar suscetível a desenvolver íctio, né? E aí ele pinta. Então o íctio sempre está lá no aquário, mas ele está em controle, tá? É como nós, né? Temos o vírus da gripe aí,
está no ambiente, está com a gente, mas se a gente der uma debilitada, a gente facilita o acesso ou facilita a viabilidade de desenvolver um problema. Então, esses peixes ficam com ictio, muitas vezes por causa de uma consequência de mudanças bruscas de temperatura. E aí, como é que você resolve isso num aquário cheio de coral? Né? Que remédio que você vai pôr lá dentro? Muito complicado. São pouquíssimos que existem. Na Microbrift tem 2, que não lembro agora qual que é para parasita e qual que é para bactéria. Um chama-se Erbitano e o outro chama Artemis. Para registrar isso aqui, nós já estamos há 1 ano e meio em processo de registro desses 2 medicamentos, que são fitoterápicos, tá? Mas, infelizmente, ainda não conseguimos liberar. Mas é um produto que você pode usar com corais invertebrados, mas mesmo assim não é um remédio. Se o peixe está muito ruim, ele vai morrer. É um remédio para pegar na fase inicial da doença, você usa e ele ajuda realmente a limpar os animais. Mas quando você tem muitos problemas, por exemplo, linfocistes de vírus, né, que é um vírus, quando você tem problemas de linha lateral, normalmente, eu diria aí que 80% dos casos de doenças são agravados ou facilitados por causa das más, ou mudanças muito bruscas, ou más condições do aquário. Então, você tem aquele aquário e você perde peixes. Isso não é normal. Tem uma razão para estar acontecendo isso. Então, a gente precisa descobrir o que é. 80% dos casos é por problemas de desequilíbrio biológico. O seu aquário tem uma instabilidade biológica, o peixe fica doente, o peixe morre. Tá? Como é que a gente sabe que é 80%? Porque quando a gente usa algumas técnicas em algumas lojas, a gente tem uma redução no índice de mortalidade dos animais em 80%. Tá? E aí você percebe que 80% dos peixes que estavam morrendo na loja do cara estavam morrendo por causa do problema tem uma oxigenação insuficiente, skimmer ruim ou insuficiente fazem com que você tenha mais matéria orgânica no aquário, então você vai ter um aquário mais desequilibrado, potencial redox mais baixo, excesso de peixes ou comida, peixes contagiados trazidos das lojas, é possível, né? Você vai na loja, compra, traz o peixe que já está doente, põe no seu aquário, pode acontecer, problemas de, por isso que existe quarentena, problemas de adaptação e soltura dos peixes podem causar também uma queda brusca na resistência do peixe. Existem algumas técnicas de pegar o peixe que vem na importação já direto e soltar no aquário sem fazer adaptação. Por quê? Porque dentro do saquinho que o peixe vem, o pH ele vai cair bastante, porque ele está defecando, urinando, então o pH cai dentro do saquinho. Quando você vai adaptar, você aumenta o pH do saquinho e, consequentemente, o amônio que está lá vai se converter em amônia e aí você vai piorar ainda mais a situação do peixe. E aí então tem muita gente que pega o peixe e já solta, só equaliza a temperatura e já pega o peixe e solta direto. É uma tentativa, mas você causa um choque grande no peixe. Então, algumas técnicas usam algum anti-amônia, algum removedor químico de amônia dentro do saquinho, e aí você pode fazer a adaptação sem correr risco da amônia subir. São teorias, são casos para cada um tem que testar, tem que ver como é que vai fazer, né, os lojistas principalmente, mas se você soltar o peixe de forma incorreta, inclusive essa de adaptar devagarzinho, você pode intoxicar o teu peixe com amônia e piorar ainda mais a situação. Então tem que tomar alguns cuidados aí. Variações bruscas de parâmetros físico-químicos, então temperatura, pH, salinidade, também derrubam a resistência do peixe. Tá? Então como que eu resolvo ou previno? Primeiro eu dar uma olhada no setup do aquário. Será que está boa a circulação? Será que o skimmer está bom? Será que está tudo legal? Né? Sempre que receber peixes ou corais, você utiliza o Night Out Special Blend. Toda vez, né, que você receber peixe ou coral, você coloca o Night Out Special Blend. Por que você faz isso? Porque você superlota o seu aquário com bactérias nitrificantes e também degradadoras. A possibilidade de você ter um desequilíbrio nesse momento de soltar animais no aquário é mínima. Mais uma vez, para prática, experiência prática, alguns lojistas que passaram a adotar essas regras. Então o cara tem um cliente e aquele cliente que vai na loja e compra 15 mil reais de peixe ou coral. Muitas vezes esse cara nem vai, não é nem ele que solta, ele compra e depois o lojista vai lá na casa do cara e vai soltar. Cara, eu já fui lojista e eu já vendi 10, 15 mil reais para um cliente e ter que levar tudo ao mesmo tempo lá. Se a gente está falando de 10, 15 mil reais, vocês vão falar como é 15, 20, 30 corais? Bom, vocês sabem que não é bem assim. Às vezes com 2 peixes e 3 corais você tem 15 mil reais. Né? E aí você vai, tira a bola na mão, né? Porque
são 15 mil reais que você vai soltar no aquário do cara. Por mais equilibrado que o aquário esteja, por melhor que sejam os equipamentos dele, sempre vai existir uma queda na qualidade da água, sempre vai existir um desequilíbrio que pode causar aí aquelas doencinhas, aqueles probleminhas que podem virar um problema maior ainda. Então, quando você usa o Night-Out Special Blend, é como você saltar de paraquedas com 5 paraquedas reserva. Né? Você protege o seu investimento emocional e financeiro. Né? E, mais importante que isso, você protege um ser vivo. Então, você usa um produto que vai te dar uma segurança maior, você vai dar uma overdose de bactérias benéficas no aquário que vão fazer com que o aquário fique equilibrado e o seu peixe não morra. Não compre peixes pelo menor preço, mas pela procedência. Isso é um perigo. Peixe barato, peixe de internet. Se você não souber a procedência, pode ser na internet, não tem problema. Você tem que saber a procedência. Tá? Não pelo preço. Porque senão você contamina o seu aquário inteiro se você comprar um peixe ruim. Certifique-se de que a manutenção do aquário está sempre em dia. Muito cuidado com mudanças bruscas. As TPAs são muito importantes. E é muito importante a gente tomar cuidado para ter a mesma temperatura, não mudar muito a densidade da água. Cuidado para não abusar de suplemento, é aquilo que eu falo. O cara faz um teste, dá errado, fica desesperado, começa a colocar coisa, e aí é pior ainda. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Por que eu falo desses produtos? Porque o que filtra a água de verdade, o que faz, não só cristalino. Cristalino é um outro fator, é um fator muito mais químico do que biológico. Mas, por que os animais vivem? Por que as coisas estão em equilíbrio na natureza? Não é por causa dos filtros, é por causa das bactérias. Tá? A bactéria é a coisa mais importante de qualquer aquário. Os japoneses valorizam muito isso. Né? Se você pegar a cultura japonesa de aquarismo, é bactéria. O cara ele se preocupa com o equilíbrio biológico do aquário. E é isso que vai fazer o seu aquário dar certo ou errado. Não é o equipamento de 5 mil reais, não é a iluminação de 5 mil reais, não é o esquema de 5 mil reais. E eu não sou contra nada disso. Eu tenho uma moto que custa muito mais caro que um monte de carro. Porque é o meu hobby. Eu não uso metade dos botõezinhos que tem para apertar lá. Mas eu quero ter os botõezinhos lá para poder apertar se um dia eu precisar. Certo? Então é hobby. A gente pode gastar o que a gente quiser. A gente trabalha para isso. Para se divertir, para comprar, para gastar, para investir, para brincar. Isso é muito legal. Mas o que vai manter o seu aquário vivo, no fim, né, das contas, são as bactérias. E aí, cara, você tem isso daqui. Tem muito acelerador biológico no mercado, tem muita coisa que diz fazer, muita coisa que não faz. Esses dois aqui fazem. Então eu brinco aqui, aí embaixo não dá pra ver, cortou, que eu coloquei posto Ipiranga. Por que posto Ipiranga? Porque qualquer problema que você tiver no aquário, e 80% das vezes, você vai estar relacionado à quantidade e variedade de bactérias que você tem lá, inclusive do próprio peixe. Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós, todos os seres vivos, têm uma tal de biota, né, que são as bactérias que estão dentro da gente, que fazem o nosso organismo funcionar direito, que permitem que a gente digira o alimento de forma correta, adequada, sintetização de vitaminas, etc. Então, as bactérias são fundamentais para a vida. Tudo bem? Chegou alguém? Não, beleza, já está acabando então. Então, o que acontece? Isso aqui é uma gota de Special Blend no microscópio. Então, são bilhões e bilhões de bactérias que vão consumir a matéria orgânica. Isso aqui é um acelerador biológico, então você tem esporos de bactérias. É a mesma coisa que você ter aí um galinheiro e você, em vez de colocar galinha, colocar ovos. Né? Então, por quê? Porque vai demorar um pouco mais. Vai funcionar? Vai funcionar. Nunca tão bem quanto isso, por causa da quantidade. Mas vai funcionar. Só que isso daqui realmente resolve rapidamente. Tá? Então, gente, o que esses produtos fazem? O Night-Out, ele basicamente são bactérias que convertem aí amônia em nitrito, nitrito em nitrato. Tá? Esse é o que o Night-Out faz. Então você pega um aquário imundo, tá sujo, tá feio, tal, coloca Night-Out. Você não vai perceber absolutamente nada. Você não vai ver nada. O que ele vai fazer simplesmente é colocar bactérias que você vai perceber talvez nos testes se você fizer. Mas não é esse o objetivo, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho. O Special Blend, excesso de alimento, fezes, excesso de fezes, matéria orgânica que está em decomposição no aquário, vai converter em nitrato e vai diminuir a necessidade de você fazer troca parcial de água. Para que a gente faz uma troca parcial de água? Vocês já pararam para pensar? Para manter o equilíbrio.
né? Quando é que o equilíbrio se dá? Quando a gente tem excesso de nitrato, excesso de matéria orgânica. Se você tem um produto que limpa, né, e se você repõe quimicamente as coisas no aquário, você não precisa trocar tanta água e nem tão frequentemente. Então você consegue prorrogar a quantidade de trocas parciais de água. Em quanto tempo? Eu não conheço o seu aquário, né? Cada aquário tem uma quantidade de peixe, tem a qualidade de comida que dá, tem o hábito de manutenção. Então, tem casos que prorroga por 3 meses, tem casos que prorroga por 6 meses, tem casos que indefinidamente. Tem muita gente que não usa troca parcial de água. Então, o que ele faz? Antigamente, a gente esperava aí 35 dias para ciclar o aquário. Com o acelerador biológico, você diminui isso para uns 15 dias, 7 dias. Com o Special Blend Night-Out é 0. Você monta o aquário e você põe os peixes no mesmo dia. Ah, mas eu sou um cara precavido, eu vou montar o aquário e vou pôr os peixes daqui 3 dias. Você está jogando dinheiro no lixo e os seus peixes provavelmente vão morrer. Porque se não tiver matéria orgânica, a bactéria não sobrevive. Então você tem que usar o produto e colocar o peixe no mesmo dia. Tá ok? Senão você perde a bactéria. Pô, Sérgio, mas não é perigoso? Isso aqui é muito mais perigoso do que isso. Como assim? Eu vou esperar 30 dias e eu estou correndo mais risco do que montar o aquário e pôr o peixe no mesmo dia? Sim. Por que a gente espera 30, 35 dias? Para produzir bactérias. Só que a minha fábrica de bactérias, que é o meu aquário, nunca vai ser tão eficiente quanto o laboratório da Microbe-Lift ou um laboratório onde as bactérias já estão lá, reproduzidas e estão prontas para ser usadas. Tá? Ah, Sérgio, mas eu não quero, cara, eu prefiro o sistema tradicional. Fantástico, vai dar muito certo, vai ser feliz do mesmo jeito. Tá? Agora, se você tem pressa, se você quer aumentar o nível de segurança, se você quer resolver os problemas de forma mais rápida, você tem recurso. Tá? Use e abuse quando quiser, quando não quiser também não precisa. As pessoas me perguntam muito na questão de viciar, né? A bactéria vicia, se eu não usar vai viciar? Não vai. Né? E, já estou acabando já. Aqui a gente tem um galão com bastante água, os caras colocam bactérias, nutrientes, depois eles vão para esse tubo, ficam 5 dias nesse quarto iluminado e vai ter um ciclo dentro do tubinho do Special Blend. Então aquela bactéria que você compra, aquele Special Blend que você compra é um ecossistema numa garrafa, tá? E dura muito tempo, a gente fala em 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, mas já tem casos aí de produtos similares ao Special Blend usado para agricultura, com 20 anos aí, fechado tudo, ainda tinha 50% das bactérias. Tá? Então é um sistema, é uma coisa bem inovadora, são 32 tipos de bactérias diferentes, tá ok? E o Night-Out, quando que eu vou usar? Quando eu monto um aquário novo, quando eu coloco o peixe novo, quando eu faço uma manutenção pesada, qualquer desequilíbrio, né? E eu vou colocar 5 para 40 litros, e aquários novos, se eu coloquei muito peixe, eu posso ir repetindo a dosagem. Não existe overdose. Se for aquário marinho, que é o caso da maioria de vocês aqui, são 7 ml em vez de 5, tá? Está escrito aqui embaixo, não dá para ver. Tá bom? E o Special Blend também. Aquários novos, junto com o Night-Out, aquários já maturados, aquários desequilibrados, para qualquer tamanho de aquário. Eu vou usar 5 para 15 a primeira vez, 5 para 25 durante 4 semanas e 5 para 60, no caso de marinho, 7, né? Dose quinzenal de manutenção. Cada 15 dias eu vou lá e doso, tá bom? Então, eu vou ter um tempo de maturação que vira 0, eu vou ter menos manutenção, menos troca parcial de água, redução de nitrato, mortalidade de doenças reduzidas drasticamente, animais mais saudáveis, praticidade ideal para iniciantes, ou seja, sucesso. O mais importante no nosso hobby é o peixe não morrer, tá? E isso aí ajuda nisso daí. Então, é o que eu falei, a diferença do Special Blend dos aceleradores biológicos é a mesma entre encher um galinheiro com ovos ou bilhões de galinhas. Eu também tenho um acelerador biológico na minha linha, que são bactérias em esporo, com enzimas, que funciona, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, na prática, a gente vê o resultado. Então, esses peixes de água doce estão desesperados, a gente está com nível de amônia altíssimo aqui, a oxigenação baixa, a gente só aumentou o nível de oxigênio e colocou os produtos. Então você vê que o efeito é imediato, é impressionante. A gente nunca deve chegar ao peixe nesse ponto porque corremos riscos aí. Mas isso aqui é um aquário montado no dia anterior, numa feira Interzul, no stand da Arca, que é o importador da Microbe-Lift para a Europa. Tá? Então esse aquário aqui ele é 100% Microbe-Lift, é um aquário que não tem skimmer, só movimentação de água e iluminação.
e que funciona perfeitamente bem. Tá? Então é só para vocês verem aí a qualidade. Os corais estão saudáveis, os peixes estão bem gordinhos, então você vai perceber isso em vários casos, aí tem vários exemplos onde você consegue uma qualidade de água sem gastar tanto dinheiro com equipamentos e sem ser realmente um aquarista super especialista. Tá? Então basicamente essas bactérias elas dão para vocês uma margem de erro muito maior e permite que vocês tenham aquários saudáveis, mesmo não tendo um grande conhecimento aprofundado, tá ok? Então aqui são esses exemplos aí, meu tempo já estourou, agradecer a presença de vocês aí, obrigado. Aproveitar aqui e entregar também para o Sérgio aqui uma plaquinha aqui da conferência pelos serviços prestados ao Aquarismo e ao meio ambiente.